sentiu aquele friozinho na barriga ou aquele friozão? Ou já ouviu alguém dizer que foi para uma entrevista de emprego e na hora de preencher a ficha deu um branco? Já sentiu alguma vez calafrio, tremor, taquicardia, sudorese? Pois bem, então hoje nós vamos falar um pouco sobre a ansiedade. Olá, meu nome é Simone Matias, esse é o canal Eis-me Aqui e hoje eu vim aqui então para falar sobre a ansiedade. Vivemos na era da ansiedade. A gente não pode esquecer de falar que a ansiedade ela faz parte da nossa herança biológica. A ansiedade é aquele medo que os nossos ancestrais tinham, porque lá tinha perigo, predadores, altura, fome, fogo. Então eles desenvolveram um medo que nós chamamos de adaptativo. Porém, esse medo, ele foi caminhando, ele continuou conosco, só que hoje de uma forma desadaptativa. Muitas vezes os nossos medos, eles são irreais e fantasiosos. Há 6 tipos de transtornos de ansiedade. Eu vou mencionar aqui bem rapidamente e depois nos próximos nós podemos falar mais detalhadamente de cada um. Então vamos lá, são eles: o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é o medo irreal, de imagens ou pensamentos obsessivos que leva a comportamentos, a rituais, a compulsões. Temos o transtorno de estresse pós-traumático, que é aquele medo ocasionado após um trauma, um acidente, uma situação de violência física. Nós temos também o transtorno de ansiedade generalizada, que são aquelas pessoas que se preocupam diariamente com pequenas coisas. Temos o TARS, que é o transtorno de ansiedade social. Então é o medo da exposição social, então geralmente o medo de uma apresentação em público, medo de ir à festa. Temos as fobias específicas, que são aqueles medos de situações específicas ou de objetos específicos. Então o medo de altura, o medo de avião, o medo de bichos e o transtorno de pânico, que é o medo das próprias reações fisiológicas. Então, ao primeiro sinal de um coração acelerado, de um tremor, de um formigamento, a pessoa fica extremamente com medo e muitas vezes corre para o hospital. Então, esses são os 6 principais transtornos de ansiedade. Eu quero falar com você sobre regras valiosíssimas para controlarmos a nossa ansiedade. Então, regra número 1, detecte as coisas de uma maneira realista. O ansioso, ele costuma detectar perigo em tudo, então ele forma uma grande catástrofe sobre as coisas. Quando a gente fala de detectar as coisas de forma realista, é ser mais realista e menos pessimista. Se eu vou fazer uma apresentação em público ou se eu vou gravar um vídeo, por exemplo, eu posso me lembrar o quanto eu me preparei, o quanto que das outras vezes deram certo, o quanto eu estudei. Eu vou me basear em fatos e não nos meus pensamentos e nas minhas emoções. A regra número 2 é aprender a normalizar as consequências. Então, os alarmes que nos são dados durante a ansiedade são alarmes falsos. Por isso mesmo diz o nome falso. São alarmes de perigo. Então, muitas vezes interpretamos aquela emoção ou aquele pensamento como perigo. E o perigo, ele não existe, mas ele está apenas na nossa cabeça. A regra número 3 e talvez a mais importante: pare de tentar controlar tudo. Pare de tentar controlar a própria ansiedade. Isso não funciona, não vai funcionar e nunca funcionou. Na medida em que a gente tenta controlar algo, aquilo cresce dentro de nós.
Então, na verdade, o grande segredo é tentar lidar com a ansiedade como uma emoção também comum, também esperada diante de grandes desafios. Então, tente não controlar, fique livre, fique de bem com a sua ansiedade e faça as pazes com ela. E é claro, gente, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês a maior de todas as regras que está contido na palavra, na Bíblia. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Lance sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você, de mim e de você. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado e espero que vocês estejam comigo até o próximo. Mandem ideias, mandem sugestões, fiquem à vontade. Eu estou aqui para compartilhar com vocês. Um grande beijo, até mais!